É o nome de Jesus Cristo. Então eu quero assim, glória a Deus, convidar você, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, vamos assim nessa noite começar a nossa leitura. Eu quero pedir para você abrir a tua Bíblia aí no livro de Deuteronômio, amém? Glória a Deus, capítulo 10, glórias ao nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender, aleluia, a respeito, levita, na verdade. Tem levita nos nossos dias, que nós sempre ouvimos falar, como eu falei, tem até unção, na verdade, para levita, meus irmãos, mas tudo isso nós sabemos que é antibíblico para os nossos dias, na verdade. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Levi, na verdade, foi o terceiro filho de Jacó, Levi foi o terceiro filho de Jacó, aleluia, o patriarca, na verdade, de uma das tribos de Israel, amém, glórias a Deus. Então eu quero que você abra aí a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, amém, depois nós vamos assim estar fazendo uma oração, amém, Deuteronômio capítulo 10, bendito é o nome santo de Jesus Cristo, glórias a Deus, aleluia. Temos a oportunidade de aprender, aleluia, para nós não sermos enganados, irmãos, porque é interessante quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Você vai em Apocalipse 17, a Bíblia Sagrada faz menção ali, de uma prostituta, Apocalipse 17, e o mais interessante é que a menção dessa prostituta, que nós sabemos que a Bíblia revela, o Apocalipse, na verdade, Jesus revela, essa prostituta, na verdade, é uma religião, e essa religião, ela vem, na verdade, trajada, como o mesmo adorno que tem, ou seja, ela se apresenta como se fosse a igreja de Jesus, a noiva de Jesus. Só que o mais interessante é que Apocalipse 17 diz que essa prostituta, ela faz tudo o contrário, na verdade, aquilo, que quando você lê Apocalipse 12, mostra a mulher, na verdade, que deu à luz um filho homem, e essa mulher, na verdade, é perseguida de dia e de noite. Essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Essa mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Mas a prostituta de Apocalipse 17 é a religião. E se nós não tomarmos cuidado, igreja de Jesus, nós se tornamos religiosos, nós estamos sendo regidos por essa prostituta que muitas vezes, com aparência de piedade e de bondade, nos ensina errado servir a Deus, e nós aceitamos porque achamos que tudo leva a Deus. E isso é um grande perigo que nós corremos se nós não prestarmos atenção para estudarmos a Bíblia, para buscar conhecer, na verdade, a palavra, para nós não se perder. Então hoje nós vamos estudar a respeito, na verdade, do que o ministério, o pessoal fala levita, levita. Se você louva, entenda uma coisa: ministério de louvor é uma coisa na igreja. Levita, nos dias de hoje, segundo a palavra de Deus, não existe. Amém? Mas isso eu quero dizer, a Sarinha está aí, Sarinha? Você louva, continue louvando, viu? Glória a Deus. O teu ministério é ministério de louvor. Amém? Do Maico também, de cada irmão, de cada irmã. Você tem um dom de louvar a Deus, não deixe de louvar. A Bíblia diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Eita glória! Amém? É diferente de você, na verdade, ter o ministério de louvar, você gostar de louvar a Deus e você se intitular levita. Amém? Então levita, nós vamos começar lendo aqui, e você vai entender pela Bíblia que levita, na verdade, foi uma tribo que Deus escolheu, e essa tribo Deus colocou para trabalho na obra do Senhor. Essa tribo Deus separou para ministrar na presença de Deus, para cumprir, na verdade, ou seja, exercer uma obra ministerial na presença de Deus, aleluia. E o interessante é que o levita não apenas cantava, mas o principal ministério dos levitas, você sabia, aleluia, que era profetizar, que era ensinar, que era julgar o povo, resolver causas dentro da igreja, ou seja, do povo de Deus. Então nós vamos aprender tudo isso, amém? Hoje vai ser o tempo, amém? O tempo passa rápido, mas nós vamos assim, o mais rápido possível, amém? Então vamos aqui, Deuteronômio, glória a Deus, quando nós iniciarmos, Deuteronômio capítulo 10, glórias a Deus, capítulo 10, verso 8 e 9, amém? Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio capítulo 8, verso 9 e 8, capítulo 10, verso 9, 8 e 9, perdão, estou invertendo, estou voltando. Amém? Deuteronômio capítulo 10, versículo 8 e 9. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler, que diz assim, a palavra do Senhor.
Aleluia. Por esse mesmo tempo o Senhor separou, preste atenção, a tribo de Levi para levar a arca, preste atenção, um dos trabalhos, a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para o abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, aleluia, lhe prometeu. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer uma oração, vamos em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e Pai, ó Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo nessa noite, abre, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, Pai, para entender, ó Deus, de glória a Tua palavra, Senhor. Pai querido, não deixa seguirmos enganados, meu Deus, porque a Tua palavra está em nossas mãos. O Teu Espírito Santo, ó Deus, continua, meu Pai, interessado em nos ensinar, para nós não se perder, meu Pai. Ó Deus, em meio às multidões dos ensinos enganosos que tem em nossos dias, meu Deus, tenha misericórdia, ajuda a minha vida, ajuda a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Deus, abençoe essa igreja, esse povo, Senhor, nos guarda, meu Pai, debaixo da unção do Teu Espírito Santo, e nos ajuda, meu Deus, aleluia, a louvar o Teu nome, Senhor, sim, entendendo, Pai, o nosso posicionamento, o nosso chamado, entendendo, ó Deus de glória, sim, meu Senhor, aleluia, a vocação que o Senhor tem feito para cada um daqueles, Pai, que vieram à Tua presença, Senhor, que não haja, meu Pai, em nós título, que não haja em nós, ó Deus, rótulo, meu Pai, mas que possamos ser servos do Senhor, ó glória, deixando Deus nos usar, nos conduzir para a glória do Teu santo nome. É nossa oração te agradecendo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Pode sentar. Glórias ao nome de Jesus Cristo, glórias a Deus, igreja de Jesus. É interessante essa palavra que nós lemos aqui, aleluia. É interessante, bendito é o nome de Jesus Cristo, que depois que o povo de Israel sai da escravidão do Egito, da Babilônia, glórias ao nome de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada diz que Deus tinha esse povo com uma promessa que Deus já havia feito muito tempos antes, aleluia, Abraão mesmo. Deus disse a Abraão, a tua descendência eu darei uma herança, darei uma posse sobre essa terra, e a terra que eu vou te dar é a terra que manda leite e mel. E Deus começa fazendo essas promessas, mas é interessante que quando Deus faz essa promessa para Abraão, aleluia, né? Depois, glória a Deus, Deus cumpre a sua promessa através de um jovem chamado José. Porque se José, diz a Bíblia Sagrada, a história é longa, né? Nesse caso nós vamos entrar, mas a Bíblia diz que José tem um sonho, Deus começa a dar sonho para José do que havia de acontecer. É interessante que para poder Deus, aleluia, né, revelar a sua grandeza, a sua glória, é necessário que José ele vá até o Egito, diz a Bíblia Sagrada, e José é levado como escravo, e lá na verdade José é vendido pelos seus irmãos, e no Egito diz a Bíblia Sagrada que ele é acusado, e por causa dessa acusação mentirosa, José vai para a cadeia, e passa um período na cadeia. Depois Deus tira José de lá, e faz José governador do Egito, um homem muito poderoso, e dali os seus irmãos vão até o Egito, buscar alimento, diz a Bíblia Sagrada, e lá toda a história nós conhecemos. A Bíblia diz que os irmãos, José reconhece seus irmãos, e dali depois José se revela para os seus irmãos. Depois os irmãos de José, aleluia, eles vão todos para o Egito, é aonde Jacó, ele morre, aleluia, glória a Deus, ali no Egito. Mas a família, na verdade, a descendência de Abraão, fica lá, e são, na verdade, mantidos cativos por um tempo. E nesse período, aleluia, que eles são cativos, levanta-se um homem, depois de muito tempo, chamado Moisés. Esse Moisés, glórias a Deus, ele era da tribo de Levi, aleluia. Depois de Moisés, levanta-se outro homem, glórias a Deus, chamado Arão. Diz a Bíblia que esse era irmão de Moisés. O primeiro que a Bíblia Sagrada mostra, depois, aleluia, que Deus manda libertar o seu povo, que Deus levanta ele como sacerdote. Arão era um sacerdote, o primeiro sacerdote da tribo, levantado, glórias a Deus, para ministrar, ou seja, para ser o porta-voz da mensagem de Deus.
Porque Moisés, quando ia falar com o faraó, Moisés começou com desculpa que não sabia falar, porque, segundo a história, Moisés era gago. E ele mesmo chega para Deus para se justificar, dizendo: Senhor, eu não vou conseguir falar com o faraó, porque ele não vai me entender. Eu sou um homem pesado de línguas. Então significa que Moisés tem dificuldade na fala. Então Deus levanta quem? Arão. Moisés, você vai, aleluia, e Arão vai falar no teu lugar. Então você vai transmitir na verdade a mensagem, e Arão vai ser o intérprete, aleluia, daquilo que você falar. E aí a Bíblia Sagrada diz depois que sai todo mundo do Egito, glória a Deus. Chega a partilha, aleluia, onde o povo vai receber, já não existindo mais Moisés, receber a herança que Deus havia dado para eles. Agora já é Josué que começa a fazer a partilha da herança. Aí aqui a Bíblia Sagrada diz, onde nós lemos aqui o primeiro versículo de hoje, glória a Deus, capítulo, aleluia, 10, de Deuteronômio, aleluia, versículo 9, aleluia, 8 e 9. A Bíblia Sagrada diz que Deus já havia falado para Arão que a descendência dele, a tribo de Levi, ia ser separada para servir no serviço da casa de Deus, ou no serviço da obra de Deus, aleluia. E qual seria a herança desse povo? Para que eles não viessem ter o trabalho de cultivar a terra e ficar intertido na verdade que é o cultivo da terra e se esquecer da obrigação no templo. Deus disse para eles, aleluia, a tribo de Levi vai ser separada para o serviço na minha presença, e as demais tribos, as 11 tribos de Israel, ia se encarregar em manter a tribo de Levi ocupada simplesmente na obra de Deus, e as demais tribos iam sustentar a tribo de Levi. Aleluia, glórias a Deus. Agora eu quero que você abra aí a tua Bíblia, glória a Deus, no livro de Números, amém? Números capítulo 18. Bendito é o nome santo de Jesus Cristo, glórias a Deus. Números capítulo 18. Bendito é o nome santo de Jesus Cristo, glórias a Deus. Aleluia. Aqui você vai ter na verdade a dimensão, aleluia, do chamado de Deus, quando Deus separou a tribo de Levi, na verdade, glória a Deus, para servir a Deus e para que essa tribo não se preocupasse, aleluia, como tirar o seu sustento. Agora, o que mais nós entendemos nessa palavra, que nós vemos pela palavra de Deus, igreja, que é interessante, glórias a Deus, que aqui para o serviço ministerial, nesse serviço, na verdade, para servir no templo, Deus só separou homens, aleluia. Por quê? Porque o serviço, na verdade, requeria, aleluia, um serviço, aleluia, de atenção 24 horas. E o mais interessante, a maioria do serviço, na verdade, era braçal, tinha que trabalhar, tinha que colocar a mão na massa para fazer a obra do Senhor. Amém? Levítico, ou seja, Números 18, amém? Números 18, glórias ao nome de Jesus Cristo. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Números 18, vamos ler do 20 a seguir. Amém? Números capítulo 18, verso 20 a seguir, diz assim, ó: o Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção. Eu sou a sua porção e a sua herança no meio dos filhos de Israel. Prosseguimos a leitura. Aos filhos de Levi, que é na verdade a descendência de Arão, aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Preste atenção, quando eu falei para você que Deus determinou a tribo de Levi não se preocupar com mantimento, ou seja, como trabalhar no campo para tirar o sustento deles, Deus diz assim, olha, as demais tribos, as 11 tribos de Israel, iam ter a obrigação de sustentar a tribo de Levi para que ele estivesse somente ocupado no trabalho, na obra de Deus. Aleluia. Aí diz aqui, prossegue aqui a leitura, glórias ao nome de Jesus Cristo. Em Israel, por herança, pelo serviço, aleluia, que prestam serviço da tenda,
aleluia, do encontro. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo, preste atenção. A obra, o ministério levítico não, aleluia, glória a Deus, ultrapassou além da tribo de Levi, glória a Deus, para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel, porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas, porque eu lhes disse: vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés: fala aos levitas e diga-lhes o seguinte: os dízimos que eu lhes dou por herança, aleluia, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor, será o dízimo dos dízimos, e essa oferta de vocês será considerada, aleluia, como se fosse cereal aleluia, da eira ou vinho do lagar. Assim também, aleluia, vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta, aleluia, devida ao Senhor, do melhor delas, a parte que lhes é sagrada. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor, aleluia, que há nos dízimos, isso será atribuído aos levitas, como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês, aleluia, poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e as suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês, aleluia, aonde? Na tenda do encontro. E vocês não levarão sobre si pecado, aleluia, quando deles ofereceres o melhor, e não profanem, aleluia, as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que eles, aleluia, não sejam mortos. Igreja, por que eu fiz questão, na verdade, de ler todo esse texto aqui? Porque o mais interessante é que nessa mensagem que nós lemos aqui, nós percebemos aqui que Deus direcionou, na verdade, essa tribo chamada a tribo de Levi, aleluia, em apenas uma direção, glória a Deus, para que eles tivessem apenas uma preocupação. E qual é a preocupação que nós temos aqui? A tribo de Levi, ela ficou encarregada, glória a Deus, de cuidar do templo, de cuidar da obra, de fazer, na verdade, um serviço da casa do Senhor. Porque os levitas, na verdade, agora, qual que era o serviço dos levitas? Glória a Deus, porque você vê que da tribo de Levi, preste atenção, aleluia, todo sacerdote tinha que ser levita. Todo sacerdote tinha que ser levita. Mas nem todo levita era sacerdote. Nem todo levita era sacerdote. O sacerdote era levantado da tribo de Levi. Os homens, na verdade, eram chamados para trabalhar na obra do Senhor, glórias a Deus. Israel se tornava encarregado em sustentar essa tribo, ou seja, a tribo de Levi. E a tribo de Levi se tornava encarregada em fazer, sabe o quê? Em sustentar o sacerdote. Porque quando se refere aqui ao dízimo dos dízimos, Levi, na verdade, a tribo recebia os dízimos de todo Israel, das 11 tribos. Só que os levitas tinham que tirar a parte do dízimo que eles recebiam e dar para o sacerdote. Eles recebiam dízimo do povo de Israel, das 11 tribos de Israel, e do dízimo que eles recebiam, eles pegavam, na verdade, o dízimo do dízimo e davam para sustento dos sacerdotes. Aleluia! Bendito é o nome de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos aqui nessa palavra, glórias a Deus,
A Bíblia Sagrada está mostrando claramente, glórias ao nome santo de Jesus Cristo, que Deus, na verdade, o ministério levítico não se estendeu para os nossos dias. E muito é interessante quando nós lemos na palavra que muitas pessoas, dos nossos dias dizem assim, que um levita é uma pessoa que canta. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Que uma pessoa que canta é um levita não tem nada a ver, não tem nenhum apontamento para a Bíblia Sagrada. Aleluia. Agora você quer saber qual que era o trabalho, na verdade. Você sabia que no serviço levítico tinha porteiros, presta atenção. O serviço, na verdade, levítico tinha porteiros, tinha copeiros, tinha padeiros, aleluia, tinha vigias e umas outras, na verdade, diversidades, aleluia, de trabalhos, que essas pessoas, na verdade, elas foram separadas por Deus para trabalhar na casa de Deus. E um dos serviços mais importantes dos levitas, o que diz a Bíblia? Era cuidar da arca da aliança. Ou seja, era cuidar do altar, era cuidar do templo, aleluia. E uma das obrigações deles, aleluia, não permitir que no templo houvesse, aleluia, nenhum tipo de escândalo ou pecado, que alguém, na verdade, tentasse entrar dentro do templo para profanar. Porque os levitas, na verdade, eles eram vigias da casa de Deus. Eles eram zeladores da casa de Deus. Aleluia. É tanto que quando você lê aqui no verso, glórias a Deus, no 18, se você lê aqui, glória a Deus, no 23 a seguir, a Bíblia Sagrada diz que Deus diz para a tribo de Levi que eles seriam responsáveis pelo pecado do povo de Israel. Eles eram, na verdade, se eles profanassem ou permitissem que houvesse profanação, a cobrança viria sobre eles. Aleluia. Aí também diz aqui que eles tinham a obrigação, aleluia, de fazer a obra bem feita, para que o povo de Israel não morresse no pecado. Ou seja, eles tinham a obrigação de ensinar. Eles tinham a obrigação de instruir o povo a respeito das leis de Deus. Esse era o ofício de um levita, aleluia, na obra de Deus. Agora eu quero que você abra aí, glórias ao nome de Jesus Cristo, 1 Crônicas, amém? Se você puder, glória a Deus, 1 Crônicas, bendito é o nome de Jesus Cristo. Para que você veja, na verdade, quando nós falamos aqui qual era o serviço dos levitas, aleluia, na casa do Senhor, aleluia. E quando muitas vezes nós falamos assim, e se nós falarmos disso, nós sabemos que muitas pessoas, não gostam desse tipo de ensinamento, porque na verdade, assim, infelizmente a igreja de hoje, ela é a igreja do oba-oba, infelizmente tem que ser aquilo para agradar o homem. Porque se nós fugir, na verdade, dessa direção, que é que nós estamos atacando, nós estamos ferindo, na verdade, mas ferindo, na verdade, a honra da igreja que não quer nada com Deus, não conhece a Deus. Aleluia. Mas quando nós partimos, na verdade, para a Bíblia Sagrada, aleluia, aí fica fácil, glória a Deus, para nós entendermos o que nós queremos, aleluia, das nossas vidas. É 1 Crônicas, glória a Deus, capítulo 9. Depois, se você quiser ler, na verdade, amém? Depois, se você quiser ler 1 Crônicas 9, amém? É do 14 ao 34. Nós vamos apenas passar aqui, glória a Deus, para não ler todo o texto, mas é para que você entenda, aleluia, aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite. Aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite, é para você ver, na verdade, que quando se refere nos nossos dias, que hoje, na verdade, é isso, o ministério levítico, hoje nas igrejas é louvar. Se você louva, você é um levita, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Não tem nada a ver, nada. São costumes, na verdade, criados pelo homem, que não tem nenhuma base, na verdade. Glória a Deus. É claro que tem sim levitas também que louvavam a Deus, mas nós vamos chegar lá. Em que sentido eles louvavam a Deus? Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Amém? É 1 Crônicas 9, você já encontrou? Glória a Deus. 1 Crônica, não se assuste, amém? Glória a Deus, é para você aprender. É para nós aprendermos nessa noite, glórias ao nome de Jesus Cristo. Ninguém mais sabe do que ninguém, a palavra que nos ensina.
É Deus que nos dá direção naquilo que nós precisamos. Aleluia. Para aprender de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 9. Depois, se você, amém, quiser marcar para você ler do 14 a seguir, amém, ou mesmo do 9, amém. Todo esse capítulo você vai entender muito bem do que nós estamos falando. Glórias a Deus, aleluia. Vamos ler aqui no 19, amém, 9 e 19 a seguir. Diz assim, ó: Salom, filho de Corá, filho de Eliasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam encarregados da obra do ministério e era guardas. Preste atenção, os levitas, aqui está falando dos levitas, eram guardas das portas do tabernáculo, e os seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor, e eram guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, os regia nesse tempo, e o Senhor estava com ele. Depois eu quero, se você depois quiser ler, se quiser marcar todo o texto, você vai ler. Eu estou pulando na verdade, para mostrar para você na verdade qual que era a função dos levitas. E preste atenção que esses levitas aqui, igreja de Jesus, não era apenas, aleluia, umas pessoas escolhidas a dedos, não. Nós vamos ver aqui depois, mais na frente, que mais de 2.000 homens levitas, na verdade, foram escolhidos para trabalhar na obra de Deus, e cada um, na verdade, teve a sua obra diferenciada em serviço. Agora é para nós entendermos isso, glória a Deus. O nosso aprendizado aqui hoje é isso, é para que você entenda, aleluia, é para que você entenda, glória a Deus. Se eu louvo a Deus dentro da igreja, eu sou levita? Não, não sou. Por quê? Porque eu não sou da tribo de Levi. Levita é da tribo de Levi. Não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver com aquilo, na verdade, que a igreja apresenta, ou que a igreja impõe, fala assim: olha, você vai louvar porque você é um levita. Porque se você dizer que você é um levita, você tem que ser da tribo de Levi. E se você não é da tribo de Levi, você não pode, eu não posso me intitular que eu sou um levita. Aleluia. Assim como eu sou rebenita também, porque a tribo de Rubens também havia na Bíblia Sagrada, a tribo de Isacar, a tribo de Zebulon, aleluia, a tribo de Naphtali. Todas essas tribos, na verdade, eram tribos, só que a tribo, na verdade, que faz referência do trabalho na casa do Senhor, era uma tribo chamada a tribo de Levi. As demais tribos se encarregaram na obrigação de sustentar essa tribo, para que o tempo deles, na verdade, fosse empregado na obra de Deus. Por isso a Bíblia Sagrada se refere à tribo de Levi como uma tribo separada para serviço ministerial. Só que entenda que o ministério, aleluia, levítico, não era cantar, como nos dias de hoje nós vemos. Se você canta, você é um levita. Não, você não é levita porque você não é da tribo de Levi. Você é um ministro de louvor. Se você louva, na verdade, você é um ministro de louvor. Aleluia. Ministro de louvor é aquela pessoa, na verdade, que sente em si o dom de louvar, de adorar a Deus. Aleluia. E nós sabemos que, na verdade, esse título em nossos dias é o título de levita. É para tentar enaltecer o ser humano. Quantas pessoas, na verdade, entram dentro das igrejas, né? E a pessoa já falou: olha, o levita, fulano de tal, levita. Não, irmãos, está errado. Porque não existe essa função dentro da igreja nos nossos dias, não existe. Aleluia, amém, glória a Deus. Agora eu quero que você continue aí no livro de Crônicas ainda, amém. Primeira Crônica, continue em 1 Crônicas aí, glória a Deus, aleluia. Capítulo 23, amém, capítulo 23, glórias a Deus, aleluia, aleluia. Depois nós vamos chegar no ministério de louvor, na verdade, que os levitas sim foram separados, glória a Deus. Alguns levitas foram separados, sim, glória a Deus, para ministrar, na verdade, na casa de Deus. Agora você vai perceber, na verdade, de que forma que o próprio Davi, o rei Davi, né, levanta esses levitas, na verdade. Um deles é bem mencionado na Bíblia, né, glórias a Deus, onde nós passamos agora há pouco, falou dele, Asaf. Asaf, na verdade, era um pai de família, né, que tinha a sua casa, glória a Deus, e Asaf tinha filhos, glória a Deus, e Asaf era uma das pessoas, na verdade, que ministrava na casa de Deus.
através do louvor. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. 1 Crônicas, capítulo 23, glórias a Deus, aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Continue aí, 1 Crônicas, capítulo 23, aleluia, amém? Vamos ler 23, verso 2, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Vamos ler aqui, 23, 2 a seguir, de 1 Crônicas, amém? Diz assim, ó: Davi reuniu todos os chefes de Israel, bem como os sacerdotes, preste atenção, sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima, e seu número contados, aleluia, por foi de 38 mil. Preste atenção, aqui está falando na verdade de uma tribo inteira. A única tribo, na verdade, que foi separada para serviço na obra de Deus. Não tinha nenhuma outra tribo aqui misturada. Porque, na verdade, essa tribo estava encarregada em cuidar da obra de Deus, em fazer um serviço da casa de Deus. Aleluia. Desses havia 24 mil para supervisionarem, preste atenção, a obra da casa de quem? Peraí, os levitas, qual que era o serviço dos levitas? Supervisores da casa, na construção do templo. Eles cuidavam, na verdade, de cada utensílio da casa de Deus. Os levitas, na verdade, eles não só cuidavam do altar. Os levitas, na verdade, prestavam atenção nas paredes. Os levitas prestavam atenção nos assentos. Os levitas tinham, na verdade, a obrigação de olhar o templo que faltava, glória a Deus, porque era encarregado eles dessa missão. Porque Deus colocou para eles fazer essa obra. E para nenhuma outra tribo, somente a tribo de Levi. Aí você prossegue aqui a leitura, glórias ao nome de Jesus Cristo, aleluia. Os filhos de Gerson foram, aleluia, bem aqui você vai, né? Porque aqui vai na verdade, né? Falando a genealogia de cada família, na verdade, né? De cada família, mas da mesma tribo, cada família da mesma tribo. E você vai percebendo aqui a função de cada levita que foi estabelecido para serviço na casa de Deus. Aí aqui você vai encontrar, se você prosseguir a leitura, você vai ver que aqui tinha, como eu falei para você, tinha padeiros. Por que padeiros? Aleluia. Lembra essa santa ceia que nós fazemos? Israel tinha a festa das cabanas, Israel tinha as festas, na verdade, anuais, glórias a Deus. Quem cuidava disso? Os levitas. Outra pessoa não podia colocar as mãos, eram os levitas. Os levitas tinham que mexer a massa, os levitas tinham que cuidar da massa para não estragar e fazer tudo de forma santa na presença de Deus. Não era de qualquer jeito, não. É por isso que essa tribo, na verdade, ela foi separada para trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo, na obra de Deus, sem se preocupar com mais nada. Então essa tribo tinha um padeiro, aleluia, glória a Deus, tinha porteiros. E não era só um porteiros, não. Esses porteiros, na verdade, o mais interessante é que esses porteiros aqui, aleluia, eles tinham obrigação. E o cuidado deles não era só no templo, não. Não era só no templo. Era em toda a nação. A tribo de Israel, o cuidado delas para com as coisas de Deus, não era apenas dentro do templo. Era para observar a nação inteira. Se você observar, continuar a leitura, eu não vou continuar porque é muito longo. Depois você marca, você lê. Amém? Tudo isso aqui que você vai entender o que nós estamos falando. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que a tribo de Levi era encarregada de ministrar, na verdade. O que é ministrar? Aleluia. Ensinar ao povo. Aleluia. Era, na verdade, juiz muitas vezes. Eles tinham obrigação de tomar, aleluia, algumas atitudes a respeito de alguma coisa que acontecia entre o povo. Muitas vezes eles eram usados como juiz também. Aleluia. Porque na verdade, agora entenda, juiz na verdade referente às coisas de Deus. Eles na verdade agiam como se fossem agentes do governo, mas não eram. Eles, o serviço dos levitas era cuidar das coisas santas de Deus, para que Deus não fosse, aleluia, escarnecido ou esquecido.
pelas coisas que Deus havia feito para com o seu povo. A missão dessa tribo, na verdade, era continuar ensinando o povo a não se afastar de Deus, não se esquecer de Deus, ter uma vida santa na presença de Deus, não olhar para os deuses lá de fora, mas continuar observando a lei do seu Deus. Essa era a missão dos levitas. Então, quando você começa a ler, na verdade, a estudar essa história, você percebe, e muitas vezes nós deixamos se levar, porque o mais interessante é isso. A Bíblia diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. Tem hora que hoje nós aprendemos aqui, hoje nós estamos, pelo menos eu tenho aprendido, eu creio que você também. Eu creio porque eu não estou falando de mim, estou falando para você daquilo que a Bíblia Sagrada está ensinando para nós. Então muitas vezes nós aprendemos aqui, aí de repente eu saio daqui e vou para algum lugar aí lá na verdade eu ouço alguém, sabe, contrariando tudo, ainda que não mostre na Bíblia, mas contrariando tudo aquilo que eu aprendi. Mas as conversações foram tantas que o bom costume que eu aprendi se corrompeu. Eu deixei, na verdade, que fosse levado igual os outros. Me tornei comum igual todo mundo. Eu aceito tudo, eu ouço tudo, eu aplaudo tudo, e Deus está com tudo, Deus está do mesmo jeito. Só que não, igreja. Entenda uma coisa: ou nós aprendemos da forma correta, segundo a palavra, e obedecemos, ou então, é como eu falei para você, Apocalipse 17, que depois nós vamos aqui estudar também, trazer estudo sobre isso, a respeito da grande prostituta que a Bíblia Sagrada, aleluia, ou seja, o próprio Jesus revelou para João. E o mais interessante é que essa revelação para João, tem pessoas que apontam uma religião como essa grande prostituta. Só que qualquer pessoa, eu posso estar aqui dentro dessa igreja, dizendo assim: eu sirvo a Deus, mas por não guardar, na verdade, a minha vida sincera na presença de Deus, eu aceito ser corrompido. Eu aceito, na verdade, que alguém me ensine, aleluia, aquilo que não está na Bíblia. E eu vou achar que Deus está falando sobre Deus, então está tudo bem. Só que a grande prostituta, segundo a Bíblia, ela ensina uma religião, ela apresenta um Deus também, e não apresenta, na verdade, um Deus que vai levar para o inferno, não. A grande prostituta, que é a religião, vai ensinar um Deus que quer levar para o céu. Só que não é o céu, aleluia, que a Bíblia Sagrada ensina. Não é o céu que Jesus Cristo disse para nós que foi preparar lugar. Essa grande prostituta, que é a religião, vai levar muitas pessoas para o inferno. Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa lê a Bíblia, mas nunca permite que a palavra entre no coração. Nunca permite que a palavra venha e faça amor. Nunca aceita, na verdade, que aquilo que está escrito é a palavra de Deus. Se alguém falar alguma coisa que agradou, mesmo não estando na Bíblia, eu vou aceitar. E é onde muitas vezes, aleluia, que vai nos levar à perdição. Agora eu quero pedir que você abra aí a tua Bíblia, glória a Deus, amém? Vamos continuar em Crônicas, glórias a Deus, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Crônicas, capítulo 25, aleluia. Aqui fala dos ministérios, na verdade, glória a Deus, dos ministérios, na verdade, que alguns levitas receberam, que foram para louvar a Deus. Alguns levitas, na verdade, preste atenção, tinha louvores sim. Dos levitas, na verdade, um dos ministérios deles sim, era louvar a Deus. Só que o mais interessante, a função deles em louvar a Deus, era um louvor em sentido de ministrar a palavra. Não era, na verdade, criar uma letra. Não era criar uma letra, porque tem salmos, na verdade, que você lê, aleluia, que são louvores. Agora, quando você lê um salmo como louvor, você percebe que é um louvor em ministração para a tua vida, para a tua alma. Não é uma música, como é que diz, lindo és, glória a Deus. Não estou falando contra o louvor, não, entendeu? Estou falando assim, que muitas vezes as pessoas estão puxando para um lado e se esquecendo que, aleluia, a ministração, quando se refere a Deus, ela tem que apontar, na verdade, Deus. Ela tem que fazer uma ligação da tua vida com Deus. Na verdade, o louvor nunca é para cortar a tua intimidade com Deus, ou seja, para colocar você em um pedestal, em um patamar, como se você, na verdade, merecesse exaltação, merecesse louvor. E os louvores de hoje, infelizmente, que não são louvores,
São músicas que querem colocar, na verdade, o ser humano em pé de igualdade a Deus, né? Um altar para você, né? Quer criar para você um altar, né? Tem uma aí que é muito famosa: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender. Você vê, umas letras que muitas vezes você vê assim, né? Até bonita, né? A melodia, o toque, né? Mas quando você começa a entrar, na verdade, no sentido da letra, você vai ver que não tem nada a ver com louvar a Deus, não tem nada a ver, é o louvor para o homem. É assim: eu vou louvar a você. Olha, irmão, você está passando luta, então quando você estiver na prova, se alguém não te ajudou na tua prova, aleluia, você vai estar lá em cima e aquela pessoa vai estar embaixo, aí você vai ter que cuspir nela. De lá de cima você vai cuspir nela. Mais ou menos isso a letra. Só que não é bíblico. Essa mensagem não está na Bíblia. Não mostra Deus esse tipo de louvor, não apresenta Deus, apresenta o homem. Amém? Vamos ler aqui, aleluia, glórias a Deus. Continue a 1 Crônicas, capítulo 25. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. É para nós aprendermos, igreja de Jesus. Aleluia. Eu sei que muitas pessoas, quando ouvem isso daqui, né? Não, mas não tem nada a ver, mas a igreja se sente bem assim. Bom, se sente bem, meus irmãos, aí já é uma coisa, na verdade, nós não podemos entrar nesse assunto. Mas quando se refere a algo antibíblico, a nossa obrigação, na verdade, é aprender e ensinar. Aleluia, porque se não está na Bíblia, se foge, na verdade, do escopo da Bíblia, se eu não ensinar, glória a Deus, é aquilo que diz a Bíblia. Se vai ali 1 João, 1 carta de João, capítulo 1, verso 9. Amém? Capítulo 1, versículo 9, diz assim: olha, se alguém vem ter com vocês e não traz a doutrina de Cristo, não recebas em casa. Está na Bíblia, não sou eu que estou inventando, está na Bíblia. Se alguém vier ter com vocês e não trouxer a doutrina de Cristo, não recebas em casa e nem salve ele pelo caminho, porque aquele que salva tem parte nas suas maus obras. E aí? Quer dizer, eu tenho que ser um crente light, na verdade, que tem que aceitar de tudo. Porque se eu não aceitar, eu sou crente careta, eu sou crente, na verdade, santarrão, né? Como hoje em dia, assim. Se você não concordar com tudo, você quer ser mais santo do que os outros. Só que a minha Bíblia e a tua Bíblia também diz isso. O próprio Deus diz: se você é santo, santifique-se mais. A Bíblia não diz assim: se você é santo, se torne santarrão. Porque essa palavra não existe. Essa palavra, na verdade, Satanás criou, sabe para quê? Para tentar nivelar todas as pessoas que dizem crer em Jesus Cristo. Tipo assim: olha, você não pode, na verdade, orar mais do que eu. Porque se você orar mais do que eu vou olhar para você e falar que você é santarrão. Então você tem que andar igual eu. Se eu não oro, você também não pode orar. Se eu não me santifico, você também não pode se santificar. Porque senão você vai se enquadrar nesse termo aí, o crente santarrão. Só que a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. Quem é puro, purifique-se mais. A Bíblia também diz assim que um pouquinho de fermento, um pouquinho, não é muito, contamina toda a massa. E quando a Bíblia se refere a esse fermento, fala do pecado. Um pouquinho, não é muito, não é muito. Então, se eu na verdade achar que a vida com Deus é aquilo que eu acho que não preciso estar aqui, ó, então estou correndo um grande perigo, meu irmão. Estou correndo um grande perigo, minha irmã. Amém? Vamos lá para nós encerrar, para nós caminhar para o final da mensagem. Aleluia, glórias a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos ler aqui, continuar em 1 Crônicas 25, para nós encerrarmos. Glórias a Deus, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 25. Glória a Deus, aleluia. Verso 1 a seguir. Aleluia. 25 primeiro, amém? Glória a Deus. Não vou ler todo o texto não, mas depois se você quiser ler, você pode ler. Diz assim, ó: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de quem? Asaf. Asaf era um levita. De Amã era quem? Um levita. De Gedutum era quem? Um levita. Para profetizarem com harpas. Preste atenção. Harpa é o quê? Um instrumento de louvor. Harpa é um instrumento de louvor. Eles foram separados para profetizarem com harpas, liras, aleluia, e símbolos. Aleluia. A lista dos encarregados desse ministério foi, aleluia, dos filhos de Asaf,
Aí, aleluia, glória a Deus. Zacur, José, Netanias. Aleluia. Aqui a Bíblia vai na verdade descrevendo, glória a Deus, né? A genealogia de cada família e o ministério de cada um na presença de Deus. Agora você preste atenção que aqui na verdade a Bíblia Sagrada fala de ministério de louvor. Quem eram essas pessoas? Levitas. Da onde? Da tribo de Levi. E o que eles faziam? Apenas foram separados para louvarem? Não. Para louvarem, para profetizarem, ou seja, para pregarem a palavra. Para que mais? Para cuidar da casa do Senhor. Para que mais? Para os serviços gerais a respeito do reino de Deus. Aleluia, bendito é o nome de Jesus Cristo. Então, igreja, o que nós estamos aprendendo aqui hoje, nessa noite, glória a Deus, não é algo que eu estou inventando e nem criando da minha cabeça. Se você procurar na verdade o ministério, preste atenção. Aleluia. Sacerdotes. Não começou na verdade no começo desse ministério aqui da tribo de Levi, não. Se você ler, glórias a Deus, Gênesis, né? Gênesis, glórias ao nome de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que o primeiro sacerdote, na verdade, glória a Deus, aquele que foi se encontrar com Abraão, chamado Melquisedeque, ele já era sacerdote. Só que é interessante que o sacerdócio dele, diz a Bíblia Sagrada, que era um sacerdote segundo o sacerdócio de Jesus Cristo. Porque esse homem, na verdade, nem a sua história, nem a história dele, na verdade, ninguém conhecia, ninguém sabia. Abraão passou a conhecer, na verdade, esse homem, glória a Deus, esse sacerdote, quando ele veio até Abraão, glória a Deus, para trazer, na verdade, pão, para trazer vinho para Abraão e os seus homens quando voltavam de uma guerra. Glórias a Deus. Então é o único sacerdote, na verdade, que aparece na Bíblia, glória a Deus, porque Abraão não era sacerdote. Sacerdócio, na verdade, Deus levantou depois da linhagem de Abraão, de uma das tribos dele, glória a Deus. Uma das tribos, na verdade, que saiu dele. Quem que era essa tribo? Quem que era Levi? Bisneto de Abraão. Levi era bisneto de Abraão. Porque Isaac, filho, Jacó, neto, Levi, bisneto. Então, na verdade, essa linhagem sim veio de Abraão, glória a Deus, e essa única tribo foi a tribo que foi levantada por Deus para ministrar o serviço da casa do Senhor. Então, igreja de Jesus, entenda, glórias a Deus, que quando nós se referimos hoje, em nossos dias, que há ministério de louvor, e tem mais uma passagem na Bíblia Sagrada aqui, né, a respeito que tem pessoas até que vai, né, que tem até unção, né, para o ministério, né, de Levítico, né, dos nossos dias, tem até unção. Só que é interessante que na Bíblia Sagrada, depois de Jesus Cristo, unção, na verdade, você presta atenção, nem mesmo, igreja, esse negócio de nós derramar azeite na cabeça, né, dos pastores, na verdade, aleluia, a Bíblia não diz que Pedro, ele recebeu a unção. Na verdade, quando houve, na verdade, um apóstolo ali, Matias, que diz a Bíblia que ele assumiu o lugar de Judas, a Bíblia Sagrada diz que os apóstolos, na verdade, fizeram oração para Deus revelar. Foi escolhido 2 pessoas, aleluia. Matias, eu me esqueci agora o nome do outro, né? E a Bíblia Sagrada diz que a sorte caiu sobre ele, e esse daí assumiu o ministério de Judas, que desprezou. Mas, na verdade, que forma ele foi ungido? A respeito de posição de mãos. Os apóstolos oraram sobre ele, colocaram as mãos sobre ele, e a Bíblia diz que ele foi o quê? Cheio do Espírito Santo. Através do quê? Da oração, não foi nem da unção. Então esse negócio de unção, na verdade, é algo, na verdade, que a igreja, ela introduziu, sabe, dentro da igreja, e muitas vezes você vê que hoje tudo é unção, tudo é derramar de óleo, tudo é derramar de óleo. Só que a respeito do ministério levítico, só teve, na verdade, uma pessoa, segundo a Bíblia Sagrada, que foi ungida. Glória a Deus. Foi o sacerdote Arão. Glória a Deus. Para representar, na verdade, essa tribo, a tribo de Levi, como chamado para ministrar na presença de Deus. Amém? Então, aleluia. Depois, se você quiser ver, na verdade, a respeito da unção de Arão, tá? Também, glória a Deus, em Gênesis, né? Gênesis capítulo 19.
Glória ao nome de Jesus. Não, Êxodo 19, nem Êxodo 19. Viu? Glória ao nome de Jesus Cristo, a respeito da unção. E ele foi ungido como levita. Então hoje, quando existe, na verdade, esse negócio de ungir um levita, na verdade, as pessoas se baseiam nesse texto. Mas não tem nada a ver. Esse, na verdade, homem foi ungido porque ele foi o representante dessa tribo para ministrar na presença de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Bendito é o nome de Jesus. Então é isso, irmãos. É isso que nós aprendemos de Jesus e da sua palavra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí você vai procurar, na verdade, no Novo Testamento, né, o ministério de vídeo, você pode procurar. De Mateus, Apocalipse, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Porque esse ministério, como nós lemos aqui na Bíblia Sagrada, ficou reservado a uma só tribo. Por quê? Porque essa tribo, na verdade, carregava o seu nome, porque o patriarca dessa tribo era Levi. Na verdade, os levitas é porque era descendência de Levi. Não é porque, na verdade, ele é escolhido, olha, separa aquele que é um levita para mim, não. Todo levita era da tribo de Levi. Por isso carregavam sobre si esse nome. Amém? Porque foram separados para serviço da obra do Senhor. Que Deus abençoe. Fique de pé. Em nome de Jesus Cristo, fique de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Aleluia, pelas misericórdias e bondades do Senhor para conosco. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, meu Deus, e agradecendo por tuas misericórdias e bondades. Senhor, eu quero te agradecer, meu Deus, pela vida